pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mel da Conversa. Esse podcast é uma realização da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, CBA, com o apoio da FAP-Senar. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nosso podcast Ana Assad, ela que é especialista quando o assunto aí é abelhas, né, Ana? Oi, Juliana. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada e obrigada pelo especialista. Eu, na verdade, assim, eu tenho uma trajetória de 11 anos que eu comecei a adentrar nesse mundo de criadores de abelhas e desse mundo todo especial. Eu sou economista, então, assim, mas eu sou não sou economista, não, sou formada. E apaixonada. Você está sendo modéstia. Mais apaixonada mais pela biologia. E há cerca de 11 anos eu fui convidada para assumir a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, que eu fiquei até novembro do ano passado. E foi onde eu me adentrei nesse mundo, quando eu comecei a entender e conhecer que é algo à parte, é de uma riqueza e de conhecimento, de diversidade, de características especiais, assim, muito grande, que é o mundo dos criadores das abelhas. Sejam os humanos, os que criam, sejam os animais, esses insetos tão especiais e que são tão importantes para a humanidade. A Ana já falou aí um pouquinho, né, sobre o seu currículo, que é extenso. No início eu falei que, Ana, como eu te apresento? Porque, assim, o currículo realmente extenso aí, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa experiência sua, né? Queria que você falasse quem é a Ana, um pouquinho da sua vivência aí nesse mundo da apicultura, da meliponicultura. Conta pra gente. Eu não gosto muito de falar de mim, não, mas já tá bom, vamos falar, né? Já que a Juliana está forçando, aí os seus ouvintes tenham paciência. Eu formei realmente em economia, depois eu fiz um doutorado em política científica e tecnológica na Unicamp, meio fora da curva, assim, estudando essa parte do impacto da biodiversidade e das políticas públicas para a biodiversidade, conservação da biodiversidade. E sempre é um assunto que me fascinou, pouco de misturar a parte da política pública com as ações privadas. Como que você junta essas ações das políticas públicas com ações de políticas privadas nos diferentes setores. Trabalhei muitos anos com biotecnologia no governo federal, nessa parte de biossegurança, biotecnologia, políticas públicas nacionais e internacionais. Então, foi assim, muita experiência, muito legal. E também no setor privado, com empresas incubadas. Até que eu caí no mundo das abelhas. Então, de repente, eu vim trabalhar numa associação privada, sem fins lucrativos, criada por empresas do agronegócio, e que o grande desafio era como levar a informação de forma clara, objetiva e correta para a sociedade, para conservar a biodiversidade, conservar as abelhas e a biodiversidade e, ao mesmo tempo, também a produção agrícola. Então, você caiu ali de paraquedas nessa associação. Digamos que eu caí de paraquedas, mas eu caí de paraquedas num ambiente muito bom, porque tinham professores acadêmicos excelentes que passam a vida estudando. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito, de ter contato com associações de produtores, de ter contato com criadores de abelhas, participar de reuniões com eles, identificar os gargalos, identificar o que era importante fazer para se conhecer melhor. E aí, de repente, eu tomei ciência que precisava de muita informação. Na verdade, não é... precisava, eu digo sempre, traduzir a informação. Porque de forma mais clara. De forma mais clara. Porque academicamente tem muito estudo, muito artigo científico. Olha só, aqui em cima da nossa mesa tem 5 livros. Tem muito artigo científico, tem muito. Mas como é que eu faço que essa informação chegue ao pequeno, ao médio e ao grande criador de abelhas, de forma que ele entendesse, de forma que ele olhasse e falasse assim, nossa, porque também logo... E que fosse de uma forma mais prática ali também, né? Mais prática. Quando a gente entrou nesse processo, uma das primeiras questões que apareceram, se eu falar muito, você me corta, tá? É que as primeiras questões, assim, ninguém sabia quantas abelhas eram,
onde elas estão, em que bioma, em que lugar, em que ambiente elas vivem. E aí eu perguntava aos professores assim, mas espera aí, a informação existe, não existe? Não, existe na tese tal, na tese tal, na tese tal. Assim, mas na mão do criador de abelha, na mão tem? do criador, na mão de uma pessoa que quer começar a atividade. Onde ela está? Será que o criador sabe o nome científico dele? Mas se ele não sabe o nome científico, ele sabe o nome popular? Então, uma das primeiras ações, projetos que a gente fez foi junto com o Centro de Referência em Informação Ambiental para organizar uma base de dados que coletava informação em 8 ou 9 bases de dados distintas sobre abelhas, com base num estudo chamado Padre Mouri. Não sei se você já ouviu falar. Não. O Padre Mouri foi um naturalista, o nome diz, ele era padre, né? E ele estudava os insetos, as abelhas. E ele andava o Brasil fazendo coleta das abelhas que ele via e digitando, datilografando e fazendo registros sobre essas abelhas. Aonde elas viviam, qual era o ninho, qual o ambiente, e o nome científico e o nome popular. Sim. Seja um nome indígena, seja um nome que a comunidade local dava à abelha. Então, com isso, ele criou o que a gente chama do catálogo Mouri, e que é uma base de informações enormes e que foi toda digitalizada pelo CRIA e que depois foi sendo agregadas informações a mais. Então, a gente, com base no catálogo Mouri e em outras informações, nós fizemos o que a gente chama o InfoAbelha, que é público, de acesso 100% público. E aí eu chego nessa base de dados e eu falo assim, eu só sei que a abelha chama uruçu amarela. Aí eu vou lá e ponho uruçu amarela. Então, ela me busca em 8 bases de dados. Se tem fotos, se tem artigos científicos, aonde foram feitas coletas científicas, em que regiões a uruçu amarela existe. Então, num único lugar é possível encontrar esses dados. Então, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez e que é uma base de dados muito utilizada na área acadêmica, mas também por interessados em criação de abelhas, porque lá eu tenho fotos, eu tenho foto de ninho, eu tenho uma série de dados e informações interessantes. Então, essa questão da informação ali ao criador foi um dos primeiros gargalos que você identificou ali, né? Foi. Então, e viu essa clareza da necessidade de levar essa informação. Exatamente, Juliana, porque olha só, a gente... Eu vou dizer assim, eu não conhecia nada de abelha, tá? Foi aprendendo junto com essas experiências. Eu estava aprendendo junto. Eu, na verdade, se alguém falava assim, e a abelha? Eu disse, eu sei que ela pica. Não, ela não pica, ela ferrou. A primeira correção que me deram. Eu disse, ixi, Maria. Aí eu falei assim, não, então vamos lá. Não, então eu só conhecia a Apis mellifera, ou seja, a famosa abelha africanizada, que não era nem uma abelha nativa do Brasil. Inclusive, já que você já tocou nesse ponto aí, eu queria que você falasse um pouquinho aí a diferença aí da nativa e a africanizada. Tá, eu falo sim. Mas só vou fechar esse ciclo aqui. Aí o que aconteceu? Os criadores brasileiros, eles criam, quem produz e vende mel no Brasil em quantidade, cria a abelha Apis mellifera, africanizada hoje. Ela começou com a europeia, eu já vou explicar, contar essa historinha. Aí o que acontece? Aí eu perguntava assim, mas qual é o ciclo de vida? Quanto tempo ela vive? Como é que é a organização da colmeia? Quantos elementos tem na colmeia? Como é que é essa organização? E aí estavam sempre nos livros acadêmicos. Então, o outro trabalho que a gente fez foi colocar numa folha de papel A4 essa informação condensada da Apis. Ou seja, como é que ela é, qual o tamanho que tamanho máximo ela chega, que tamanho da rainha. Todo o ciclo ali. E todo o ciclo de vida. Quem compõe a colmeia? Eu posso ter de 40 a 100 mil abelhinhas, 40 mil a 100 mil abelhinhas numa colmeia. Então, assim, a gente começou a colocar essas informações online e de acesso público para todos os interessados. Mas voltando à sua pergunta. Sim. Não, mas antes já tem uma outra pergunta aqui, só para fechar também o ciclo. Você me falou aqui também que já viajou muito, né? Esse Brasil aí, dando cursos, conhecendo o setor em cada região.
Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua, o que mais te chamou a atenção, se teve algum momento ali que você, assim, ficou encantada, nossa, não sabia disso, não tinha dimensão de como era esse serviço aqui em tal lugar, como tem alguma experiência marcante, assim? Tem várias, assim. O país é muito grande e nós somos muito ricos e nós não damos valor ao nosso país. A gente não ama o nosso país como a gente deve amar e o país é maravilhoso pelos diversos biomas existentes, pelas diversas características da população. Então, eu tive reuniões e tive contato com apicultores com 10 caixas e os olhos brilhavam quando eles falavam das abelhas e que as abelhas deles, às vezes, davam 40, 50 quilos de caixa de mel por ano. Outros lugares, assim, encontrei o mel branco, pouco conhecido no Brasil, que é numa região específica do Rio Grande do Sul e da Serra Gaúcha Catarinense, que é um mel que a abelha visita um cipó, e aí dá um mel branco saborosíssimo. Então, cada lugar que eu fui, que a gente teve a oportunidade de ir conversar com os criadores de abelhas, com características diferentes, são condições diferentes. Desde apicultor com 10 caixas a apicultor com 3.500 caixas. E apicultor que tratava a abelha dele como algo profissional com 10 caixas, e apicultor com 10 caixas que tratava a abelha dele como Deus cria, entendeu? Falaram isso para mim. Não, Deus cuida. Assim, mas coitado de Deus, né? Muita responsabilidade para Deus. Então, assim, com a necessidade de levar dados sobre manejo, pasto apícola, características daquela apis mellifera, as plantas em volta, o profissionalismo, a necessidade do conhecer para ser um profissional e para produzir com qualidade. Uhum. Não é porque ele tem 3.000 caixas e ele tem 50, 40, que ele tem que ser um profissional diferenciado. É uma profissão. E é uma profissão de respeito e de muita importância para o país. E aí tem que ser profissionalizada. E ainda falta uma organização em relação, pelo que você pôde ver, né? Viajando, conhecendo ali os apicultores de cada região. Falta ainda uma organização entre eles, de se associar a uma cooperativa, até mesmo de conhecimento, capacitação, para poder expandir ainda mais essa atividade? Falta isso? É a CBA que me chamou, né? Então eu diria que... Não, brincadeiras à parte, assim. Qualquer profissão, a gente tem que se capacitar. A gente tem que conhecer para melhorar cada vez mais. Eu sinto que falta os apicultores se unirem, se organizarem mais em associações, em federações, em cooperativas, porque essa união que vai transformar a CBA cada vez mais forte e representativa e, ao mesmo tempo, levar com pertinência, levar com qualidade as demandas. Então, mas a demanda do Sul é diferente da do Nordeste. Mas se a Confederação Brasileira de Criadores de Abelha, de Apicultores e Meliponicultores não conhece, se a federação não traz essa demanda, como é que ela vai brigar por melhorias? Como é que ela vai levar essa demanda de mais crédito, de mais capacitação, de mais organização para todo o Brasil, considerando as características e as diferenciações regionais, as características até territoriais mesmo. Então, é importante, sim, se organizar mais, ter associações sólidas, ter cooperativas. Alguns estados estão muito bem organizados, outros estão crescendo, mas isso seria importante para todo o país. Todos se olharem como profissionais da criação de abelhas. Eu sou um profissional e, como tal, eu tenho que ser capacitado, eu tenho que estar representado numa confederação, eu tenho que estar numa associação para eu brigar pelos meus direitos. Muito e bacana. Usar também melhor o Senar, usar melhor... E atrás também, atrás, né? Das suas necessidades. Exatamente. Dentro desse grupo aí dos apicultores, meliponicultores, é crescente a participação das mulheres? Sim, eu confesso a você que quando eu entrei há 10 anos atrás, era uma representação muito masculina. Eram sempre os homens, muito masculino, porque era o criador.
Hoje a gente tem visto cada vez mais a entrada das mulheres, elas assumindo a criação e elas entrando como criadoras. A Federação de São Paulo, por exemplo, a presidente é uma mulher. A Associação do Distrito Federal, a presidente é uma mulher. Então a gente começa a ver essas lideranças femininas surgindo em todo o país. Já tem um movimento, né? Um movimento crescente. E apaixonadas, o que a gente vê assim é paixão nos olhos dessas mulheres pela criação de abelha, por essa atividade. Mas assim, é uma atividade mesmo encantadora. Eu tô conhecendo agora, assim, mas assim, o pouco que eu já pesquisei, assim, é realmente encantadora. Inclusive, eu estava olhando a questão de como as abelhas se organizam, quase como sociedade, né? É muito bacana. É muito bacana e assim, é importante, o que as pessoas não têm noção do número de abelhas, tipos de abelhas distintas. A gente fala, os pesquisadores apontam que existe em torno de 20 mil espécies de abelhas no mundo inteiro. O Brasil, eles falam que existem em torno de 3 mil espécies, mas já foram identificadas. Identificadas o quê? Elas já foram coletadas lá no habitat onde elas moram, levadas para um laboratório, identificadas, ganharam um nome científico, olharam a espécie, como é que ela é, mais de 1.900 espécies. E o mais interessante, em torno de 260 espécies são o que a gente chama de abelhas sociais. São essas que vivem em sociedade, como você acabou de dizer, vivem em colmeias. Então, e são necessariamente abelhas sem ferrão? Essas sociais? Essas 260 que eu estou citando são abelhas sem ferrão. Sim. Mas a principal social, a que tem maior volume e número de abelhas, é a chamada Apis. E ela foi introduzida no Brasil no século XIX. E, ao mesmo tempo, a gente tem um número de, mais de 1.600, vamos dizer assim, espécies de abelhas solitárias ou semissolitárias, semissociais. Então, é um número muito grande. Elas vivem em troncos, elas vivem debaixo da terra, mas elas são muito importantes. Elas são muito importantes para a polinização e para a reprodução. Só para te dar um exemplo, tem uma abelha, nós adoramos maracujá, sim, a fruta da paixão, nativa brasileira, mas quem poliniza o maracujá é uma abelha preta amarronzada, chamada mamangava. Ela é grande. Parece um besouro, né? Muita gente mata achando que é um besouro. E ela faz muito barulho. Bzzz. O pessoal vai lá e diz, é um besourão. Aí mata. Só que se eu não tiver essa abelha, eu não tenho maracujá. Então é uma cultura totalmente dependente. Totalmente dependente da mamangava. E aí, um outro exemplo. Às vezes as pessoas confundem uma abelha platinadinha, que é verdinha ou azulzinha, linda. Olha, até eu tô falando que as abelhas são lindas, elas são lindas mesmo. É bonitinha que elas polinizam as orquídeas. É chamada abelha da orquídea. E muita gente mata achando que é varejeira, por desconhecer. Então, levar essa informação às crianças, a todos, é muito importante. Porque olha a diversidade de espécies que nós estamos falando. E é uma riqueza, né? É isso que torna assim, uma riqueza o nosso Brasil. Você comentou até do mel branco, né? Que eu falei, nossa, eu nunca vi o mel branco. Então, assim, são vários que ainda é desconhecido pra gente, né? E ainda falta conscientizar também, né? O pessoal sobre isso, os criadores também. Então, assim, falta essa conscientização mesmo. Ana, e a questão também, a abelha é o maior polinizador, né? Entre os polinizadores, a abelha é o principal polinizador e é o maior polinizador. E ela também é vista como um medidor de qualidade. A gente chama de um bioindicador. Bioindicador. Ela é um medidor de qualidade da vida. Então, por isso que também ela é tão importante nos ambientes. Se eu tenho os polinizadores num ambiente, significa que a qualidade ambiental daquele ambiente tá bom. Então, e nós, enquanto sociedade, nós não temos ainda essa conscientização da tamanha importância da abelha e também, assim, da questão, assim, do risco que é a extinção dessas abelhas. Então, falta também essa conscientização, né?
Falta essa conscientização, é muito importante ter essa conscientização, porque mesmo elas reproduzindo muito rápido, ou seja, quando a gente fala assim, um ciclo de vida de uma apis é em torno de 45 a 55 dias. Então, mesmo o ciclo de vida sendo muito rápido, nós temos que cuidar. Porque algumas que são solitárias, se elas acabarem, se desaparecerem, é a extinção da espécie. Então, por isso que é importante conhecer para conservar. Isso é o mais importante. E já tem alguma ação sendo trabalhada nesse sentido? Essa é uma ação que tem que ser feita casada, vamos assim dizer. Ela tem que ser feita, não pode ser feita só pela CBA, não pode ser feita só pelo MEC ou pela área educacional. Ela tem que ser feita coletivamente com outras ações. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente está falando de ações de restaurar uma área, tem muita ação hoje na área ambiental, de vamos fazer restauração de uma área. É importante se discutir que espécies nativas daquele ambiente eu vou colocar naquela área, mas que elas são boas para os polinizadores. O que significa isso? Elas vão fornecer alimentos para os polinizadores. Ainda, essa discussão ela está ela não está forte. Eu diria, é importante que assim, a agricultura regenerativa converse com os criadores de abelhas, porque são ações complementares. Com isso, eu trabalho a conservação das espécies, das abelhas, qualidade de vida, a qualidade ambiental e principalmente a segurança alimentar, a produção de alimentos. Ana, como a Ana vê essa atividade hoje? É uma atividade aí que está crescendo? Qual a sua visão sobre esse setor hoje? É um setor que tem tudo para explodir. No bom sentido, hein? Não é assim? Tem tudo para crescer. Por quê? Primeiro, pela nossa riqueza. Riqueza nacional da biodiversidade e da nossa agricultura. Como você bem colocou, a importância dos polinizadores na agricultura. Segundo, pela qualidade dos nossos méis. Nós só estamos falando de méis, hein? Eu não falei nem de própolis, nem de cera, nem de apitoxina, nem de outros produtos. Nós estamos falando do serviço de polinização e do mel. Então, tem o de polinização ainda é pouco explorado, né? Pouco explorado. Então, é muito importante para crescer economicamente, pela qualidade de méis, pela diversidade de méis, pela diversidade de própolis e pela diversidade de plantações, de fauna que a gente tem. Da fauna e da flora. A fauna no tipo de espécies e a flora pelos nossos biomas, amazônico, pantanal, cerrado, pampa. Então, eles são todos importantes para nos dar méis diferenciados, para nos dar qualidade, produtividade e, acima de tudo, crescimento econômico para toda a sociedade. Por que eu estou falando isso? Não é só o apicultor que vai ganhar. Vai ganhar o agricultor, vai ganhar o aluno da escola, vai ganhar a sociedade com educação ambiental, todos vão ganhar um ciclo. É uma sociedade. Por isso que eu vejo com muita alegria esse crescimento dessa área e essa conscientização. Você falou aí da educação na escola. Tem algum trabalho também, alguma ação sendo trabalhada nesse sentido também dentro das escolas? Ainda existem sim, mas ainda de forma muito tímida, vamos assim dizer. Existem materiais que a própria Associação Abelha produziu para a educação ambiental. Existem alguns modelos como a Combi, que é um exemplo de levar essa informação para as escolas, mas ainda de forma muito tímida, porque é importante também que os professores, os formadores de opinião tenham essa consciência. As crianças absorvem isso muito rápido e elas modificam o ambiente que elas vivem, mas os formadores de opinião também têm que ter essa consciência. Eles têm que parar de ter medo de abelha. Abelha, deixa ela quietinha lá, ela faz bem. E ver todo mundo junto ali. Exatamente, é uma união de esforços. Ana, acho que deu para falar um pouquinho aqui de cada coisa, né? Queria agradecer muito a sua participação aqui em nosso podcast. Você vai voltar outras vezes aqui, tem muito assunto para a gente falar. E eu queria agradecer
Tá bom? Foi muito Eu que bom. agradeço a CBA e a todos os apicultores que estão me ouvindo, a todos os que estão nos ouvindo aqui. Quer aproveitar já para deixar uma mensagem? Acreditem no que fazem. Sempre, 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 sempre. E vamos conservar as nossas abelhas. O importante é isso, é a gente conservar as nossas abelhas. E muitíssimo obrigada a você e a CBA e a todo o grupo. Nós Obrigada. que agradecemos. E agradecemos também a todos vocês que estão nos acompanhando. E fiquem ligados no nosso próximo episódio, Mel da Conversa. Tchau, tchau. Doçura que vem das abelhas, palavras que adoçam a vida, informações que voam ao vento, cultura no mundo em partida, sabedoria nas asas do tempo, conhecimento que cresce no olhar, conversas que cruzam espaço, histórias que fazem sonhar. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, palavras que mudam o ser. Cada história conta uma verdade que só quem vive pode ver. Sábios que falam nas sombras, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontra os doces destinos mesquinhos. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontram os doces destinos mesquinhos. Mesquinhos. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação.